Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso 30Cast, o podcast do Novo Curitiba. Aqui nós vamos apresentar os nossos pré-candidatos a vereadores nas próximas eleições. É uma oportunidade de você conhecer melhor quem pode te representar lá na Câmara Municipal de Curitiba. E lembrando assim, não esquece de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo, mandar para seus amigos, compartilhar nosso link e nos seguir lá no Instagram, no @NovoPRCuritiba. Hoje eu tô aqui com o Itamar. Tudo bem, Itamar? Ô Alexandre, muito prazer estar com você aqui e poder falar alguma coisa para os nossos eleitores, para o povo de Curitiba. Itamar, a nossa intenção aqui é que realmente as pessoas te conheçam mais, né? Então vamos começar assim perguntando quem que é o Itamar? Itamar nasceu aonde? Cresceu aonde? Então, Alexandre, eu já uma pessoa com 66 anos de idade, vou fazer 67 agora, 2 semanas antes da eleição. Então, eu tenho uma história de vida longa, na verdade, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul no ano de 57 e 3 anos depois, 1960, minha família se mudou para Paraná. Nossa família era muito pobre e o Paraná ele proporcionava um vislumbre de um lugar para as pessoas poderem se instalar novamente ali no sudoeste do Paraná, mais precisamente na cidade de Barracão. Barracão fica bem na divisa com a fronteira da Argentina. Então a minha família é muito pobre na época, né? Tinha mais dois irmãos e a gente veio para o Paraná em cima de um caminhão. Meus pais vieram com mais algumas famílias em cima de um caminhão, eu, mais duas irmãs, uma vaca de leite, dois cachorros e um fogão a lenha. Que a família tinha na época, É o que todos os tinha. bens na época. E ali no sudoeste do Paraná, em Barracão, tinha muitas terras lá ainda sem serem cultivadas, e ali meu pai conseguiu comprar um pedaço de terra e começamos nossa família lá naquele lugar. E eu conheci na época a extrema pobreza, né? Quando chegamos em Barracão, naquele lugar, meu pai fez uma casinha de chão lá, coberta com telhas de madeira na época, chão batido. E ali a gente começou, eu já com 5 anos de idade, comecei a trabalhar na lavoura, né, junto com meus pais para ajudar. E ali a gente foi indo. Eu daí com 13 anos, houve uma situação em que vieram os padres fazer missões na nossa cidade, naquela comunidade, e daí, ao final de uma semana, eles recrutaram alguns meninos ali carentes para estudarem para ser padres. E eu estava no meio da lista. Então, com 13 anos, eu fui para Passo Fundo estudar para ser padre. Era um desejo dos meus pais, né? E por lá eu fiquei 8 anos estudando para padre. Só que daí, na minha juventude, lá com 20 anos, 21, eu percebi que não era um desejo meu. Eu acabei saindo do seminário e daí voltei para minha cidade em Barracão, já com 21 anos, né? Ali naquele ano eu então fiz um concurso para o Banco do Brasil, fui aprovado, graças a Deus, na época, e no mesmo ano um partido político lá na nossa cidade, ele convidou o meu pai para que colocasse o meu nome como um candidato a vereador, né? Meu pai, na época, lá quando veio para o Paraná, ele foi uma pessoa que atuou muito voluntariamente na comunidade. Ele foi um professor voluntário, sem remuneração, foi vereador também na época. Na época, o vereador não tinha nem salário, né, Alexandre? Tu não é dessa época, né? Não sou- Mas imagina, assim, era voluntário, né? Voluntário. Mas para ajudar o município, né? E isso fez com que ele se tornasse assim, uma pessoa muito querida no município. E isso também representou muito na minha eleição. Porque eu fui eleito vereador a primeira vez em 82, Com quantos anos, Itamar? com 50, deixa eu ver, 57 para 82, vamos fazer a conta aí. 22, 23 anos. Mais ou menos 23 anos. Aí eu fui eleito vereador. No mesmo ano, eu passei no concurso do banco e me casei, né? Nossa, um ano Foi bem agitado. um ano assim, um ano marcante na minha vida, 1982. Aí, na época, o mandato do vereador era por 6 anos, era um mandato
que para coincidir com as eleições de 88. 88 novamente fui reeleito, e em 92, no terceiro mandato, também fui reeleito. Ah, você foi reeleito Três- duas vezes. três Então você foi vereador 14 anos. 14 anos vereador em 14 Barracão. anos, fui presidente da Câmara algumas vezes. Ah. E acredito ter feito um bom trabalho lá, né? Se foi reeleito, acho que, né? Vai indicar, velho. Mas daí você foi mais pra frente na política e daí você ficou um tempo sem. Aí aconteceu algumas coisas na minha vida, porque eu, em 92, quando fui para a segunda eleição, eu já com 10 anos de casado, a política ela tem suas armadilhas também. Eu acabei me separando da minha esposa, né? Isso foi um fato muito marcante na minha vida. E daí eu fiquei mais 3 anos separados, né? Como vereador lá em Barracão. E em 95, eu ainda tinha um ano de mandato de vereador e eu acabei renunciando ao mandato e pedi transferência para o Banco do Brasil aqui em Curitiba. E aqui em Curitiba, né, longe da minha família, longe dos meus eleitores, longe da política, longe de tudo, eu comecei a perceber que eu tinha feito uma decisão muito equivocada ao me separar da minha esposa, né? Deixei minhas filhas pequenas ainda lá. E isso fez com que eu tivesse o desejo de reconstruir minha família, Alexandre, né? E eu comecei a manter contato de volta com minha esposa, né, com meu sogro, minha sogra, que gostava muito de mim. E através deles eu consegui fazer com que ela concordasse em voltar com minhas filhas para Curitiba. E elas voltaram daí para cá em 1996. E a gente então reconstruiu minha família. Quando você firmou raízes mesmo em Curitiba, é isso? Curitiba. E por que aqui houve uma mudança muito significativa na minha vida? Porque a minha esposa, quando a gente se separou, ela se converteu por uma igreja evangélica lá na minha cidade. E aqui em Curitiba ela começou a frequentar a mesma igreja, né? Eu, na época, era um católico não praticante, eu estava fora dos padrões, né, que ela estava, mas por ter voltado a reconstruir minha família, eu comecei a participar da mesma igreja dela e das minhas filhas aqui, que é a Igreja Quadrangular, da Água Verde. E esse fato foi uma coisa que marcou muito na minha vida, porque a minha conversão, ela mudou muito a minha vida, sabe, Alexandre? Não tem como eu negar isso. O meu casamento, que depois de um ano de reconstrução, ele estava caminhando para uma dissolução de novo, né? Mas aí fizemos um curso de Casados para Sempre na nossa igreja, e esse curso ele fez com que muita coisa mudasse na minha vida, sabe, Alexandre? Então a gente se firmou, eu conheci os padrões de Deus, eu comecei a frequentar com mais assiduidade a igreja. E isso me proporcionou uma mudança de visão das coisas e tudo, né? E daí, durante muitos anos depois disso, durante mais de 20 anos, eu e minha esposa continuamos trabalhando nesse curso, ministrando para outras famílias de outros casais. Onde vocês ministram o curso. Isso, por mais de 20 anos. E hoje a gente frequenta a igreja também, dá aulas de escola bíblica na igreja, somos bem assíduos na nossa igreja. E daí, isso continuando sempre no Banco do Brasil, daí você continua. Sempre no Banco do Brasil. Em 2007, já fazia então 12 anos que eu estava em Curitiba, eu me aposentei no banco, né? Eu trabalhei na agência Marechal Deodoro e na Dr. Muricy. Me aposentei do banco porque quando minha esposa veio para cá em 96, eu abri uma pequena empresa aqui de materiais de construção, no bairro Água Verde. E ali minha esposa, por muitos anos, ela tocou a empresa com muita garra, com muita determinação, com muita dedicação. Eu tenho que louvar a Deus pela vida da minha esposa, sabe? Porque ela foi uma guerreira. Porque se não fosse ela, a empresa não teria se mantido, né? Com toda a dificuldade, sim, um pequeno empresário. Um pequeno empresário, ele tem dificuldades de prosseguir, né? Geralmente as empresas quebram depois de... Empresas familiares, né? É muito difícil, realmente, né? Mas a gente se manteve ali pela luta dela e das minhas filhas. Aí em 2007 me aposentei do banco e fui daí passar a trabalhar integralmente junto com a minha esposa na nossa empresa. Virou empresário. Que permanece até hoje no nosso bairro lá há 28 anos. 28 anos no Água Verde, material de construção. Então conhece bem o bairro, conhece bem a comunidade, né? A gente foi se firmando ali, fazendo muitos amigos, né?
E através dos clientes, pessoas que a gente vai conhecendo, estreitando. E hoje já virou um curitibano tradicional, acho já? Gosto muito da nossa cidade, a cidade que proporciona muitas oportunidades para as pessoas, né? Eu sou muito grato a Deus por ter vindo para cá e a gente cresceu e consolidou aqui nossas vidas. Então já é curitibano, já conhece Minhas bem a duas cidade? filhas Duas filhas. são adultas já, uma mora no Canadá faz 10 anos e trabalha lá e a outra trabalha conosco na nossa empresa. Trabalha tudo junto. É uma empresa familiar mesmo, como Família. muitas em Curitiba, né? Eu acho que, principalmente no Água Verde, né? Tem muita empresa familiar de tradição, muito comércio, né? Uma região muito rica em comércios de rua, de empresas familiares, né? E Exatamente. daí, assim, foi vereador voluntário durante 12, 14 anos. Voluntário, na verdade, foi meu pai, né? Aham. Na minha época, ali em 82, já tinha remuneração, mas eu gastava todo o meu salário com Com a própria. doações para as pessoas, É, porque você remédio. continuou trabalhando no Banco do Brasil, mesmo É, sendo voluntário, você continuou sendo isso. funcionário do banco, né? Uhum. Daí ficou todo esse tempo de vereador lá, se estabeleceu, aposentou, tem seu negócio. O que faz o Itamar hoje querer se envolver de novo na política, entrar de novo nessa briga? Pois é, Alexandre, é uma coisa que até eu me pergunto até hoje, né? Na eleição de 2022, eu fiquei muito frustrado com a reeleição da esquerda no país, sabe? Eu tinha esperança de que as coisas pudessem mudar e a gente viu uma regressão. Isso fez com que reacendesse em mim o desejo de retornar à política. Eu acho que a política ela proporciona a possibilidade de mudar a vida das pessoas, né? Através de um trabalho digno, honesto, correto. E quando a gente se omite, as coisas são decididas aleatoriamente à nossa vontade. E por isso que eu comecei daí a pesquisar partidos, comecei a estudar alguns partidos e consegui ter uma identificação com o Partido Novo, né? Pela sua conduta, pela sua coerência, pelas suas propostas. E eu aí em abril desse ano, acho que foi em abril, né, que teve aquele encontro estadual. Foi em abril, foi em abril. Em abril eu fui voluntariamente, sem ninguém me convidar, fui lá naquele encontro e fiz a minha filiação ao partido. Falei com você, Alexandre, que foi uma pessoa que me atendeu super bem, sou grato a você. E comuniquei que eu desejaria colocar meu nome à disposição para esse pleito de 2024 aqui em Curitiba. Resolveu sair da indignação, né? A gente fala assim, sair do sofá, né? Eu também fui assim, ficava no sofá reclamando, não adianta nada ficar no sofá reclamando, né? Verdade, A gente verdade. tem que realmente se envolver na política, e se a gente não tomar, ocupar espaços e É, ajudar a participar das decisões, alguém vai decidir pela gente, né? É isso que a gente defende mesmo, assim, a gente tem a liberdade de escolher. Né, ter a liberdade de não ser obrigado a fazer coisas contra a nossa vontade. Acho que é a é. grande. E aquilo que você falou é importante, que é até um dos nossos valores e princípios, né? Então, melhorar a vida das pessoas no Isso. mais curto espaço de tempo possível, né? Que acho que a gente consegue, hoje, dando muitos exemplos em Minas Gerais, Joinville, com as nossas vereadoras aqui hoje, já a gente está conseguindo provar que não é tão complicado assim fazer isso, né? Claro que por exemplo, o poder executivo ele tem mais condições de que o trabalho dele seja visto pelas pessoas. O poder legislativo é diferente, porque o trabalho de um vereador e por isso que talvez existe muita rejeição aos vereadores, a deputados, porque é um trabalho que não é muito observado como um trabalho do poder executivo, onde ele vai lá, faz uma obra, faz um asfalto, faz uma melhoria e as pessoas veem isso na prática, né, no dia a dia. O trabalho do vereador, embora seja criticado, ele é de suma importância, né? Porque as leis é que elas definem as questões do dia a dia da população. Então, a minha vontade, Alexandre, o meu desejo, o que arde no meu coração, na verdade, é fazer de um mandato digno, onde o eleitor possa olhar para mim e dizer: eu não me arrependo de ter votado no Itamar. E também acho que um trabalho importante, até constitucional,
do vereador é a fiscalização, né? É acompanhar o que está sendo feito na cidade, se está sendo feito de maneira correta e ter uma experiência que nem você tem, assim, já teve no Poder Legislativo, ter a tua experiência de vida, tua experiência dentro do Banco do Brasil, tua vivência como uma empresa familiar, do empreendedor, ter essa visão dentro da Câmara Municipal é importante, para fiscalizar mesmo, para ver o que é melhor. A gente fala fiscalizar, às vezes, não só na maneira financeira ou no orçamento Sim, que é importante a gente ter, né? O cuidado, afinal, é o nosso dinheiro que está lá. Mas realmente ver se aquela lei vai ser boa, se aquela lei vai ser ruim, se vai atrapalhar, principalmente para o pequeno empreendedor, que é aquilo que a gente fala muito, né? Que é quem gera emprego, quem gera riqueza na cidade. A maioria dos empregos em Curitiba são de pequenas empresas, de verdade. empresas familiares, né? E às vezes é uma lei que pode atrapalhar o dia a dia. É difícil, mas você sabe quanto que uma lei pode atrapalhar a tua vida lá no material de construção, né? Verdade. Né? O quanto que ela pode causar um gasto que não estava contabilizado para você, de repente. Então, ter pessoas com essa experiência é importante, né? Então, Eu acho que o vereador ele tem que estar atento, né, ao que está acontecendo e eu vou te adiantar assim que, por exemplo, uma das causas que eu tenho assim em mente é já de início fazer um trabalho para buscar uma solução, Alexandre, para a questão dos moradores de rua. Você sabe que Curitiba hoje nós temos 3.500 moradores de rua que estão aí em estado de vulnerabilidade. Eu vejo todo dia na frente da minha loja, por exemplo, o pessoal dormindo, né, debaixo da marquise, no centro, e isso é uma coisa muito complicada. E é uma coisa que, se o poder público não atuar diretamente nisso, em breve, daqui a uns anos, a gente vai colher um resultado muito desastroso nessa questão. Eu estive vendo que São Paulo, por exemplo, em 10 anos, de 3.800 moradores de rua, hoje tem 64 mil moradores de rua em São Paulo. E se nós em Curitiba não abrir os olhos para isso, nós corremos um risco muito grande também, porque você vê que isso aumentou muito em Curitiba nos últimos anos. E o que me alertaria num trabalho na Câmara seria juntar o poder judiciário, as igrejas, o poder público, entidades de classe e num grande movimento ver com todas essas entidades o que poderia ser feito. Eu particularmente não tenho uma solução e não vislumbro qual é a saída para isso, mas reunindo todas essas pessoas, nós poderíamos achar um caminho que minimizasse isso, sabe? realmente essa questão de moradores de rua em Curitiba está ficando visível. Acho que as pessoas estão preocupadas, estão, né, tá chegando em regiões que antes não tinham um grande volume, está se espalhando, né? Exatamente. O centro hoje, praticamente à noite, já está intransitável à noite, as pessoas. E isso atrapalha o comércio, atrapalha a gestão de riqueza, aumenta a insegurança, né? Realmente é um problema que acho que nessas eleições vai ser muito debatido e importante para a gente debater. E aquilo que você falou também, não só a prefeitura resolver. Uhum, A prefeitura realmente, a gente vai exigir que ela faça alguma coisa assim, mas a gente sabe a limitação do poder executivo e da prefeitura em resolver isso. é, E é aquilo que a gente sempre propõe dentro do Novo, parcerias públicos-privadas, né? é. Que o poder público se junte com a comunidade, converse com o comerciante, converse com as igrejas, converse com as organizações e trabalhe junto, porque eu acho que não é também uma solução Fácil. simples. E não pode ser só a prefeitura que vá dar uma direção para a questão, né? Tem que envolver diversas partes aí que têm condições de achar uma São solução. várias condições que se encontram na rua, são várias situações. Realmente acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem e unir a sociedade em volta desse assunto, E né? você vê, Alexandre, que existe uma migração muito grande para Curitiba, por isso ser uma cidade que tem muitos atrativos, né? Nós temos hoje em Curitiba, por exemplo, 6.000 venezuelanos, né? 2.000 haitianos. Eu conheço uma comunidade de haitianos, né, que é no Sabará, e são extremamente carentes. E isso aí, então, vai demandando muito investimento do poder público. E precisa que a prefeitura, o poder legislativo, faça um enfrentamento dessas questões de migração de pessoas para cá. E a eleição na Venezuela, que está aí, né, tão comumente comentada nesse momento, se permanecer a ditadura do Maduro lá, certamente vai haver uma demandada muito grande de venezuelanos para cá novamente, né? Se, por outro lado, o partido contrário ficasse no poder lá, ganhasse a eleição,
eu acho que haveria um retorno dessas pessoas para junto dos seus familiares que lá ficaram. E em permanecendo esse ditador sanguinário, com certeza haverá uma demanda grande de pessoas vindo para cá e para outras cidades do país. E também acho que permitir com que o próprio investidor, o próprio empresariado crie mais oportunidades para eles, aumente o investimento, que a Sim, gente consegue também resolvendo esse problema, né, de receber essas pessoas. Porque assim, como você, Curitiba recebeu é, um monte de gente já, eu acho, né? Claro, com todo cuidado, porque a imigração deles é um pouco diferente, né? É uma imigração meio que. Acho que também a tua foi um pouco forçada na época, é, né? Mas assim, receber, talvez, porque isso sobrecarrega o sistema. Né, sobrecarrega o sistema de saúde, o sistema educacional, se então preparar tem que para se isso, né? preparar para isso, né? E deixar, acho que o investidor tá livre na Verdade, cidade para investir, gerar emprego e essas pessoas conseguirem trabalhar, apesar de tudo que elas passaram, elas terem uma vida nova aqui, né? verdade. E tomara também, a gente torce, a gente fez até um episódio, quem quiser acompanhar, a gente teve um episódio com o Samuel, Eu que é vi, venezuelano, vi. né? Ele contou um pouco sobre o que está acontecendo lá. Acho que é uns 3, 4 episódios atrás, procurem aí. O que tá é cuidar também para não fazer talvez se assombrar muito. Ah, o Brasil vai virar uma Venezuela. Mas a gente viu que lá também não começou devagar, Verdade. começou lentamente, né? E chegou no resultado que está tendo hoje, de pessoas fugindo do país, fugindo das suas casas, com ameaça do governo, né? Empreender as pessoas porque compartilham conteúdo na internet. E acho que o teu envolvimento na política também é um pouco nisso, né? Então, Verdade. de a gente ver que o nosso país, se a gente não cuidar, não tiver atento às nossas liberdades, não tiver atento à política, não tiver participando da política, Pode ser um caminho sem volta, né, Alexandre? né? E ter pessoas como você hoje nos orgulha muito dentro do Novo, pessoas realmente que estão preocupadas em fazer a diferença, em fazer né, sair da indignação e ir É. para a ação. Mas assim, desde que você entrou no Novo, você entrou bem recente no Novo, né, Tamar? Mas eu vi que você já se envolveu bastante, já foi, né? Como é que está sendo essa experiência dentro do Novo, assim, para você? Eu tenho só, assim, visto e presenciado coisas que me orgulham de estar no partido, sabe? E quando a gente percebe que, por exemplo, pessoas na qualidade do Deltan veio para o partido, isso dá um aval tremendo para o nosso partido, né? E que certamente ele também não veio por acaso. Ele estudou, ele acompanhou, ele viu o partido e viu que o partido faz um trabalho sério. Até porque, para mim, colocar meu nome à disposição e ser candidato é muito diferente da época que fui vereador da minha cidade, lá em Barracão. O Partido Novo ele investe muito nos seus candidatos em aperfeiçoamento, cursos, eh, estar acompanhando todo o trabalho do vereador, fazendo com que ele faça um trabalho que venha a ser reconhecido pela população. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Alexandre, tem mais uma questão que eu gostaria também de colocar, que eu acho que deve ser um papel meu sendo eleito, que é a questão de mudar um pouco uma das legislações de Curitiba. Vou dizer por quê para você. Como comerciante, eu fui, né, vítima disso e também eu vejo que centenas de outros pequenos empresários estão na mesma situação. A prefeitura, ela às vezes faz umas leis aí, determina umas regras que vêm prejudicar realmente o pequeno comércio. E o exemplo mais claro que eu vejo nisso é a questão, por exemplo, de não poder estacionar na frente da sua empresa. A minha loja, por exemplo, da rua até o início da minha empresa tem 9 metros, né, de distância. Então tem 4 metros do passeio e mais 5 metros que é um espaço ali O livre, que, recuo. o recuo, né, frontal. E a prefeitura ela persegue muito isso nos pequenos comerciantes. Eu não sei bem o objetivo, acho que é uma questão de proibir que as empresas tenham estacionamento na frente da sua empresa para poder obrigar as pessoas a estacionar na rua e pagar o estar, né? E se não pagar, tem multa. Então, isso é uma coisa que eu vou brigar muito se for eleito, sabe, Alexandre? Ao longo desses mais de 20 anos como empresário, eu fui notificado diversas vezes, paguei diversas multas para a prefeitura e a questão de 2 anos atrás eu acabei desistindo dessa briga. Acabei fechando em frente à minha empresa o recuo,
fiz uma mureta lá, com uma exigência que eles Porque o fazem. recuo já é dentro da tua propriedade, né? Não é mais do passeio. Pois é, não dá para entender. Curitiba é muito, ela persegue muito os pequenos empresários nessa questão, sabe? É uma coisa que, se for eleito, estou dizendo aqui para os meus eleitores, para os pequenos comerciantes, que é o primeiro projeto que eu vou tentar viabilizar de mudar isso. Até para o teu cliente, rotativo, para descarregar, para carga e descarga da tua loja, você precisa de um Todos os espaço, né? dias eu ouço não só de empresários, mas do próprio cliente, né? Ele chega na nossa empresa e diz: a prefeitura está querendo acabar com as pequenas empresas. Onde é que se viu não permitir estacionar em frente à sua empresa, né? Tem Dentro da espaço propriedade, dentro dentro da propriedade. do seu recuo ali de 5 metros, tem espaço ali. Isso é uma coisa que não consigo entender, Alexandre. É uma coisa que eu vou batalhar muito para que isso mude. Pode ter certeza disso. É, eu não sabia que era proibido dentro o estacionamento, no caso seria Por privativo o exemplo, as estacionamento. farmácias, elas têm, têm, Tem, um- aham. têm ali, fazem um cercado depois dos 4 metros do passeio e fazem estacionamento. Acredito que é porque é uma empresa de prestação de serviços, né? Mas Saúde, é comércio também, saúde, não. mas também é um comércio, né? Agora, por que que os demais empresários não podem usar o recuo para estacionamento? É, por isso que é importante ter gente que sente as dores, né? É, A gente escolher representantes que realmente saibam quais são as questões que podem ser resolvidas no dia a dia, né? Essa é a importância. E esse ano novo tem uma grande oportunidade, né? De ter mais pessoas lá como você, a gente aumentar a nossa bancada e ter pessoas mais experientes no dia a dia, que sabem as dores uhum. do comerciante ou de outros setores, né? Dos moradores de certas regiões. É muito importante ver isso, porque às vezes o político, é isso que a gente falou já. Às vezes o político não enxerga isso, não sabe, ninguém foi lá perguntar para você, né? Ou com os comerciantes, falta um pouco dessa comunicação entre o poder público e a própria comunidade, né? E ter É, o representante lá é muito importante, né? eu acho que se decide muito dentro dos gabinetes da prefeitura sem ouvir a população. Então, são editadas normas, leis e tal, e as consequências não querem nem saber, entendeu? É o aquilo que a gente fala, né, Itamar? É basear as políticas públicas em evidências É, e nos seus resultados, acompanhar os seus resultados. Porque a gente vê muito no Brasil, em muitos lugares, que se tornou comum é criar leis, criar as políticas públicas e não ir lá rastrear o resultado daquilo. Como que aquilo vai impactar no dia a dia do cidadão realmente, né? Faz a lei, pronto, deixa lá a lei. Às vezes você nem sabe que a lei existe mais, a lei passa ano, não sabe mais para que ela serve, né? é. A gente pega assim, tem uma lei muito curiosa, assim, eu nem sei como é que tá lá na Câmara, mas eu não sei se você sabe que carrinho de comida na rua em Curitiba, à noite, só pode vender cachorro-quente, né? Você Exatamente. não pode vender outra comida. Eu não sei quando que fizeram essa lei, até não sei como é que tá lá agora. As nossas vereadoras, a Mara Indiara, iam tocar nesse assunto lá, porque a lei permite que esses carrinhos que tem na rua só vendam cachorro quente. É. Tem lógica, tem lógica. Não tem lógica, né? É essa diferença que eu acho que um mandatário novo pode fazer. Como está sendo feito já em Joinville, em Minas Gerais, em Joinville agora eles conseguiram aprovar uma lei que permite, ainda bem, que volte a bisnaga na mesa do restaurante, porque aqui em Curitiba ainda é proibido, só pode ter o É, sachê, né? Que nem todo mundo gosta. Eu, particularmente, não gosto do sachê. Prefiro mil vezes a bisnaga. Mas é a liberdade do comerciante, do empresário, e ele decidir, e o cliente decidir se aquilo é bom ou não, ou é melhor para ele, né? Não é o poder público que tem que decidir essa relação, né? então, se por um lado a prefeitura talvez ela tenha uma arrecadação ali de proibir o estacionamento na frente das lojas, né, pequenas empresas principalmente, e ganhar ali com a arrecadação do Star, por outro lado, eu acho que muitas empresas se desestimulam, acabam fechando porque a prefeitura fica perseguindo essas coisas, sabe? Não tem cabimento isso. Ou leva muitas pessoas pro shopping, para aquelas coisas onde tem estacionamento, porque assim, a pessoa não consegue, né? O comércio de rua depende muito do estacionar, né? Então, Depende. depende muito do estacionar, porque. E assim, acho que a grande maioria é estacionamento rotativo, não é que você quer deixar É. o carro parado na frente, é que você quer que o teu cliente tenha o acesso rápido à loja e Exato, saia, né? chega, compra alguma coisa que precisa, vai embora, libera ali a vaga, chega outra, entendeu? É facilitar a vida do pequeno. Facilitar não só para o comerciante, só para o comerciante, mas para o próprio consumidor, né, Alexandre? Acho que tem que olhar essa questão muito de frente, não tem É porque eu cabimento não vou isso. mentir, já deixei de ir a alguns lugares.
Porque eu demorei para estacionar, tinha que É. dar 1.000 voltas, não tinha estar, não tinha estacionamento, ou o estacionamento é mais caro que o produto que você vai comprar, né? E acho que ter isso aí ajuda muito o pequeno comerciante, Então, né? se você vê isso, Alexandre, é uma questão muito grave em Curitiba, essa questão dessa perseguição da prefeitura nesta questão, sabe? É muita regra, muita Muita norma. regra, muito engessado, entendeu? É muito engessado, não tem condições isso. Você faz uma pesquisa, vai olhar e conversar com os pequenos empresários de Curitiba, que é uma queixa geral isso, e a prefeitura não se dá conta disso, sabe? Isso é revoltante, na verdade, sabe? É importante, por isso que é importante ter gente que nem você lá, né, Itamar? É. É muito bom ter você dentro do Novo, muito bom ter a tua experiência dentro do Novo, você que já foi vereador. Seja bem-vindo ao time novo, né? Espero que você aproveite essa jornada que vai ter, essa batalha que a gente vai ter pela frente nos próximos dias, que você aproveite e que lá no dia 6 de outubro a gente comemore muito, né? Comemore, que você construa um caminho muito bom de liderança no teu bairro e conte com a gente para todo esse processo. Sabe que pode contar, sabe que pode que a gente tá aqui para te ajudar, né? Mas para finalizar, Itamar, eu queria assim que você deixasse um recado para quem tá assistindo a gente, assim. Quem é o Itamar, o que que te motiva, porque, sabe, um recadinho Ok. sobre isso. Eu, na verdade, não tenho nenhuma pretensão de vantagem própria, de poder, nem de regalia como vereador. O que eu quero é colaborar para que a cidade mude através de um trabalho digno. Quero fazer com que o meu gabinete seja um dos mais enxutos dentro da Câmara, sem mordomia, sem nada. E quero que o eleitor, ao longo dos meus 4 anos de vereador, possa olhar para mim e dizer: eu não me arrependo de ter votado para você, porque vejam, você é uma pessoa que fez aquilo que é correto, que é certo e que dá dignidade ao poder legislativo aqui em Curitiba. Que bom, Itamar. Muito obrigado mais uma vez. E você que quer fazer como Itamar, sair da indignação, ir para ação, participar da política dia a dia, fazer uma cidade mais livre, mais próspera, não esquece que uma das maneiras de você fazer isso é se filiando ao Partido Novo. Entra no nosso site lá, novo.org.br, lá tem todas as informações, nossos valores e princípios. Foi difícil filiar, Itamar? Não, foi rapidinho. Tem muita regra ali. O novo não abre mão de Para muitas quem vai ser coisas, candidato, né? sim. Para quem vai ser É, candidato, a gente investiga, quer saber o que vocês pensam, que é quero ficha limpa, né? você apresentar todas as certidões negativas e tal. Não pode ser qualquer um sair candidato, né, Alexandre? É isso, tem gente preparada realmente lá, né, Itamar? Não gente que não sabe nem o que está fazendo lá. Então, você que quer participar da política mais efetivamente, se filia ou acompanha a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, é Novo PR Curitiba, arroba Novo PR Curitiba. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.